Então, mais uma live aqui ao vivo, conteúdos para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do reconhecimento de tempo rural. Ele pode ser usado tanto para aposentadoria por idade, do título embaixo, tanto para aposentadoria por idade como para aposentadoria por tempo de contribuição. Tem muita gente que sabe, que morou na roça, tem tempo rural, mas uma das preocupações das pessoas que a gente atendendo aqui clientes recorrentemente com essa possibilidade de reconhecer tempo rural é que elas, a princípio, elas falam o seguinte: olha, doutor, eu não tenho nenhum documento, né? Fala que não tem documento. Mas quando a gente começa a fazer as perguntas, começa a investigar, aí começa a aparecer os documentos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso e como que reconhecer o tempo rural, especialmente para as pessoas que vão se aposentar. Depois da reforma da Previdência de 2019, como que isso pode impactar para você numa aposentadoria por tempo de contribuição, para melhorar o valor da sua aposentadoria ou para antecipar uma aposentadoria por tempo de contribuição. E no caso daquelas pessoas que vão se aposentar por idade, para exatamente atingir o tempo, porque às vezes a pessoa tem a idade, mas ainda não tem o tempo de contribuição. Então a gente vai falar tudo isso aqui para vocês hoje, como conseguir reconhecer esse tempo aqui é muito importante, tá bom? Porque se você já morou na roça, se você conhece alguém, então você pode aqui aproveitar e depois, se você gostar desse conteúdo, você pode compartilhar, pode mandar para alguém que vai ser importante, que precisa desse conteúdo, tá bom? E também, se puder, seguir a gente aqui, já deixa aquele like também, importante, tá bom? Bom, tempo rural. A gente sabe que ao longo dos últimos 60 anos, houve muita gente que saiu da zona rural, vieram para a cidade ali na década de 50, década de 60, década de 70, 80, até hoje continua ainda ocorrendo esse êxodo rural, né? Contudo, as pessoas que ali na década de 70, 80 que vieram para a cidade, geralmente hoje, que nasceram ali final da década de 50, década de 60, estão na idade de aposentadoria agora. E aí o que acontece? Quando chega aqui a gente atende muitas mulheres que trabalham na informalidade, né? Então trabalham 5 anos, 10 anos, e aí chega a idade de 60 anos, 62, estão ali pertinho de se aposentar, e o que acontece? Falta tempo, né? Aí chega aqui: doutor, eu quero me aposentar. Olha, você só tem 10 anos. Morou na roça? Morei. Então, mas eu não tenho nada, nenhum documento. Entendi. Então aí a gente tem que fazer toda essa investigação. Mas vamos lá. Como que você consegue aí juntar documentos? E se você às vezes acredita nisso também, que não tem esse tempo ou não tem documentos, eu vou te ensinar agora como que você vai conseguir, tá bom? Geralmente, tem duas. É importante quando a gente vai reconhecer tempo rural, que a pessoa, a gente tem que provar a profissão, seja da pessoa, seja do irmão, ou seja dela mesma, como trabalhador rural. Através de quais documentos? Por exemplo, certidão de nascimento, certidão de casamento, por exemplo, se for uma pessoa solteira, que estava ali numa família, então pode ser os documentos do pai, os documentos dos irmãos, né? E aí, por exemplo, ficha escolar, ficha da alistamento, ficha de sindicato. Então, todo esse levantamento a gente faz, e às vezes as pessoas têm esse documento em casa, ou eles estão até acessíveis, mas a pessoa não percebe. Então, como que a gente faz aqui? Então, a gente faz toda uma investigação. Geralmente, se a pessoa tinha terra, a família, o pai, a mãe ali eram proprietários de área rural, se torna um pouco mais fácil. Mas, o que é importante? A gente tem que juntar a profissão da pessoa, né? Então, provar que ela ou o pai
eram agricultores, ou era agricultor, e ao mesmo tempo encaixar em qual terra ela trabalhava. Então, reconhece a profissão e reconhece o local de trabalho. Então, são essas duas informações que a gente conecta, e ao conectar essas duas informações, documento com prova de profissão, com o local onde ela exercia ali a agricultura, a gente consegue fechar esse ciclo e juntar uma documentação aí robusta para reconhecimento desse tempo rural. Então, a gente tem diversos casos, né, que a gente consegue. Tem um caso bem interessante, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas recebem a pensão por morte e não consegue, não pede a aposentadoria. Então, a gente tem um caso que foi interessante aqui no escritório, que foi de uma senhora de 91 anos. Ela é acamada, já tem demência, e a família ali, a gente sabe que quando tem uma pessoa que está enferma em casa, especialmente um idoso ou uma idosa, o custo disso não é fácil, porque às vezes um familiar vai ter que deixar de trabalhar para cuidar dessa pessoa, né? É assim que é o ciclo. Então, o que acontece? A pessoa só recebia a pensão por morte e foi através do reconhecimento de tempo rural, né? Foi reconhecido de 1953 até 1975. Só para exemplificar como que foi feito. Então, foi pedido a certidão de casamento, né, dessa senhora. Na certidão de casamento, a gente pede uma, não é necessariamente aquela que a pessoa casou, mas é uma mais completa, que tem mais que vem com mais informações. A gente faz um novo pedido no cartório, onde a pessoa se casou, mas pode ser feito também no cartório onde a pessoa reside, né? E aí o que acontece? Foi feito esse pedido, chamado uma certidão de casamento de inteiro teor, e nessa certidão vem a profissão, especialmente do marido, né? E aí nós fizemos tudo isso, a certidão de casamento, a certidão de nascimento de inteiro teor dos filhos, não só, né, a certidão de nascimento nova, mas a certidão de nascimento de inteiro teor, exatamente para vir a profissão do pai. Então, a gente juntou certidão de casamento, certidão de nascimento de inteiro teor dos filhos, ficha de sindicato, ficha de uma cooperativa, ficha escolares dos filhos, porque também nas escolas também tem uma ficha escolar. Essa ficha fica a profissão do pai também, geralmente nas escolas, quando é pedido, ali geralmente vem a profissão do pai, então também é uma forma de provar a profissão, tá? E pedimos também documentos da igreja também, porque era comum também a pessoa, às vezes, fazer o casamento religioso. E isso era muito comum, né? Há anos atrás, as pessoas casarem-se no religioso e não formalizar isso no civil, né? Isso é mais recente. Então, a gente fazia essa junção de toda essa documentação para provar a profissão ali, seja do pai, seja de um familiar. Outra questão. Então, a gente faz todo esse pedido, a gente procura saber também se tem algum processo de aposentadoria, por exemplo, do pai, da mãe, que a gente pode pedir a cópia da aposentadoria. Por exemplo, tem um filho que hoje, vamos supor, está com 65 anos de idade. Ele quer se aposentar, ou está com 62, uma mulher, por exemplo. E aí, ele quer se aposentar. Tem alguns documentos, mas não tem todos. Então, o que acontece? É possível pedir a cópia da aposentadoria do pai, da mãe, ou de algum irmão que já se aposentou, porque se eles utilizaram documentos rurais,
é possível que a gente já consiga alguns documentos ali que às vezes nem existem mais nos seus locais de origem, e não são possíveis mais de conseguir, por exemplo. Então, é feito esse pedido também. A outra questão, se existe, a gente investiga também, se houve um processo judicial, né, para a gente tentar pedir ali, ver se encontra algum documento, saber se essa pessoa fez alguma procuração, fez algum contrato de arrendamento de terra, porque também ali na qualificação da pessoa vem ali a terra, vem a profissão ali de agricultor. E então a gente tem que juntar, por exemplo, a família inteira. Às vezes tem que mexer vai fazer uma aposentadoria, reconhecimento de um tempo rural. Às vezes você tem que mexer na família inteira, né? Se os pais ainda forem vivos, ou às vezes os documentos dos pais que já faleceram, os documentos dos irmãos, documentos de filhos, reunir toda essa documentação, tudo isso para provar a profissão. Então a gente prova a profissão, tá? E tem vários outros, são mais de 90 documentos, né, que são possíveis aí de fazer prova de tempo rural. A gente sempre fala que é o advogado especializado nessa área que vai saber quais são os documentos que estão qualificados para fazer esse reconhecimento de tempo rural. Por quê? Às vezes as pessoas têm documentos em casa que estão se perdendo e não se dão conta que aquele documento será importante, talvez fundamental, para o reconhecimento do seu tempo rural um pouquinho mais para frente, tá? Então a gente tem você pode pedir também, quando é homem, ficha de quando ele fez alistamento militar, tá? Que em alguns casos está lá na ficha de inscrição a qualificação da pessoa, e quando vem isso, você pede... E o Exército, a gente pode pedir isso através do site, é tranquilo, e o Exército fornece, tá? Então, esses são exemplos para reconhecimento de tempo rural. Então, se a pessoa, às vezes, acha que não vai ter tempo, pode ser que ela vai ter muitos documentos ali que vão comprovar a tua qualificação como agricultor. Então, esse é um ponto para provar a profissão. O outro é provar o local em que a pessoa trabalhou. Isso talvez seja um pouco até mais difícil. Por quê? Hoje, para a gente dar entrada no reconhecimento de tempo rural, a gente precisa preencher um formulário. Nesse formulário, além dos dados das pessoas que trabalhavam junto, então, ou seja, do grupo familiar, a gente também precisa preencher os dados do proprietário da terra. E a gente sabe que nem sempre o proprietário da terra faz parte do grupo familiar. Por quê? Aquele trabalhador ou trabalhadora que está hoje pedindo uma aposentadoria, às vezes o pai era meieiro, ou seja, plantava ali para dividir a produção com o dono da terra, era um arrendatário, ou seja, fazia ali um contrato, né, de aluguel da terra, de reconhecimento para produzir, ou seja, então nem sempre são as mesmas pessoas. Mas quando a gente sabe da informação, a pessoa consegue falar: olha, o dono da terra era fulano de tal, a minha terra ficava em tal local, o sítio se chamava São José, ou seja, então são informações muito importantes, porque depois a gente vai fazer uma busca no cartório. E nessa busca no cartório a gente consegue também pedir uma matrícula de inteiro teor, e que nessa matrícula vai vir todas as informações daquela terra. Tá certo que ao longo do tempo essa terra pode ter sofrido modificações. Por exemplo, era uma área rural. Com o decorrer do tempo passou a ser uma área urbana, fez um loteamento, fica um pouco mais complicado, mas é possível então fazer o pedido dessa terra, porque aí também já vem os dados do proprietário que a gente vai se utilizar para colocar nesse formulário e fazer o reconhecimento. Então é dessa forma que a gente consegue aí ajudar centenas de pessoas com esse reconhecimento de rural.
Por quê? Gente, a pessoa às vezes se matou de trabalhar, né, uma vida inteira. Imagina uma mulher que você pergunta assim, olha, doutor, mas eu não trabalhei. Não trabalhou. A questão toda é que você não tem a comprovação ou não foi reconhecido o vínculo, não foi registrado. Então, assim, nesse tempo pode ser reconhecido esse tempo rural. Essa senhora que foi feita a aposentadoria de 90, que ela tem 91 anos de idade, ela não tinha nenhuma contribuição com o INSS. Todo o tempo que foi utilizado tempo rural. Apenas foi feita uma contribuição para uma questão técnica, para a gente conseguir fazer o que é chamado de aposentadoria híbrida. O que é essa aposentadoria híbrida? É quando se soma um reconhecimento de tempo rural com reconhecimento de tempo de trabalho urbano, ou seja, com carteira assinada ou como contribuinte individual. Então, você tem que, para pedir essa aposentadoria por idade híbrida, precisa ter contribuições ali no regime, seja contribuinte individual, seja como empregado. Tá? Então, é feito porque, até esse caso é interessante, porque esse caso já tinha ido para a justiça e o juiz negou. Por quê? Por que negou? Porque já foi pedido uma aposentadoria rural. Mas, como essa senhora já tinha saído da roça há muitos anos, não era possível. Por quê? Depois que passa 12 meses que a pessoa sai do campo, ela perde o que a gente chama de qualidade de segurado. Então, ou seja, ela já não está mais qualificada como trabalhador rural. Então, ela não pode pedir a aposentadoria nessa condição, a não ser que ela volte para o campo. Olha, estou aqui, fiquei um ano fora, mas agora eu estou comprovando que eu trabalhei, que eu estou voltando aqui para a zona rural. Então, foi pedida a aposentadoria por idade para ela por tempo rural, mas não foi feita nenhuma contribuição. Por conta disso, foi para a justiça, fez recurso e foi negado. E depois foi que a gente fez, foi feito toda essa adequação da documentação, a adequação da terra e da profissão, aí sim foi reconhecido e foi feito o pedido, novo pedido, e aí sim foi concedido no administrativo. Esse processo demorou em torno de 3 meses. Tá? Então, foi bem tranquilo. E agora, outro ponto aqui importante. Então, para quem é uma aposentadoria por idade, pode servir para alcançar um tempo de contribuição. Tá? Então, tenho 10 anos de contribuição. Preciso reconhecer mais 5 anos ali, para totalizar 15 anos e, a partir disso, conseguir aí reconhecer o tempo rural. E juntando tudo, 180 contribuições, que é o que a gente chama de carência, e aí atingir os requisitos lá colocados na lei, tá certo? Então, serve para complementar o tempo. Numa aposentadoria por tempo de contribuição, só retomando aqui também, na questão da... Então, esse é o ponto. Na questão da aposentadoria por tempo de contribuição, serve também do mesmo jeito. Vamos supor que uma pessoa tem, por exemplo, 30 anos de contribuição. Uma mulher, ou pode ser um homem também, 30 anos de contribuição. É possível ele se aposentar por tempo de contribuição? Não, falta ainda alguns anos. Vamos supor que ele começou a trabalhar ali com 22 anos. Tá? E aí o que acontece? Vamos supor que reconheça mais 10 anos de trabalho rural. Vai somar 40 anos. Tá? Então, às vezes, tomando esse tempo, também vai antecipar a data em que essa pessoa poderá se aposentar. Tá certo? Ocorre que, agora, o que acontece? Além disso, serve para complementar o tempo, para alcançar todos os requisitos de uma aposentadoria por idade, serve para antecipar uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas serve também para melhorar o valor. É claro que, se uma pessoa
a vida inteira recebeu salário mínimo ou próximo de salário mínimo, o tempo rural não irá afetar a questão do valor da aposentadoria, porque vai ser valor de salário mínimo. No entanto, se essa pessoa às vezes ganhava salário alto, voltava a ganhar um salário mais baixo, ou seja, nessa gangorra salarial, esse tempo rural reconhecido pode melhorar e muito. Às vezes dá diferença de 500, 1.000 ou R$1.500 no valor de uma aposentadoria, né? Porque ela pode reconhecer tempo rural, pode reconhecer tempo especial que ela trabalhou ali em condições de insalubridade ou periculosidade, e aí vai somando tempo hoje, até porque depois da reforma de 2019, é muito importante que a pessoa reconheça o máximo de tempo, porque é dessa forma que ela vai conseguir atingir os requisitos para uma aposentadoria por tempo e ainda poder melhorar o valor do seu benefício, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado. A gente ainda vai voltar nesse tema. Esse tema é muito importante. São centenas e centenas de milhares de pessoas que precisam desse conteúdo e às vezes está adiando aí porque acha que é impossível, imagina uma pessoa de 91 anos que vai falar assim, olha, compensa fazer a aposentadoria de uma pessoa dessa? Olha, pergunta para quem está cuidando, para quem ali suporta as despesas de uma pessoa, de um idoso acamado. Às vezes esse dinheiro de um salário mínimo é possível você pagar um cuidador, é possível você melhorar o ambiente ali, fazer uma reforma na casa, melhorar as condições da família como um todo. Então, tem gente que recebe pensão por morte, mas não recebe a aposentadoria por conta que fica com medo, achando muito difícil, impossível. Então, não é, tá? Sabe que é possível reconhecer sim. Hoje em dia ainda, e tem que ser rápido de reconhecer, porque tem uma outra questão. Muitos, com várias reformas que tiveram, alguns sindicatos estão deixando de existir. Então, o que acontece? A gente sempre fala que as pessoas precisam juntar a documentação o quanto antes. Por quê? Às vezes a gente vai precisar de uma testemunha, às vezes vai precisar de um documento e, por exemplo, igual no Rio Grande do Sul, que aconteceu a enchente. Imagina se as pessoas que dependessem de documentos para reconhecer um tempo rural e os documentos estivessem guardados naquelas repartições que foram invadidos pela chuva. Esses documentos se perderam, não existem mais. Então, se não será possível de reconhecer. Então, se você trabalhou na zona rural, veio para a cidade e acredita que vai precisar desses documentos, olha, é importante você procurar a orientação de um advogado, para ele, especialista nessa condição de reconhecimento de tempo rural, exatamente para ele passar as orientações para você de quais documentos, todos, ou se você quiser listar aqui também o que a gente falou, mas tem outros mais, para você já procurar né? Poder se antecipar, para que não corra nenhum risco. Por exemplo, às vezes esse documento está com uma pessoa que vem a falecer e esses documentos se perdem, ou seja, às vezes se você não fizer essa antecipação, o que vai acontecer? Quando você for procurar esses documentos, não existirá mais, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar com alguém que você acredita que vai precisar dessas informações. Pode deixar o like aqui e nos siga nas redes sociais, tá bom? Agradeço aí, até o próximo vídeo.